Hoje é 1º de abril e muita gente já acha que a Fórmula 1 por si só é um ambiente de muita mentira, certo? Mas eu vou deixar aqui uma coisa bem clara, esse é um quadro sério. Todo dia a gente posta aqui informações verídicas sobre Fórmula 1, então a gente não vai participar da brincadeira do 1º de abril não, tá ok? Todas as informações aqui são reais. E é por isso que a gente vai falar das novas pinturas da Red Bull e da Haas, e só dessas duas, tá? Porque tem algumas por aí e tal, né? Mas enfim, essas são as pinturas da Red Bull e da Haas pro GP do Japão. Além disso, Jacques Villeneuve comentou sobre o contrato do Oscar Piastri com a McLaren e soltou uma informação muito boa sobre hierarquia dentro da equipe. E falando em hierarquia, George Russell ainda acredita que a hierarquia entre as equipes pode mudar. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram e todas as redes sociais, @site F1mania. Quem quiser pode me seguir no meu Instagram pessoal também, tá aqui do lado, @CarlosGarciaFM. E agora sim, bora para as notícias de hoje. E a Red Bull vai correr de branco no GP do Japão de 2025 e como eu falei, não é pegadinha de 1º de abril não, é uma homenagem legítima à Honda, que se despede da parceria com a equipe austríaca no fim dessa temporada. E o palco não poderia ser outro, né? Suzuka, o templo da Honda na Fórmula 1. Olha que linda, pintura especial, inspirada na icônica White Bull, que foi usada na Turquia em 2021 e é uma homenagem dupla. Celebra os 60 anos da primeira vitória da Honda na Fórmula 1, que foi no GP do México de 65, com o RA272, e marca também o encerramento de uma das parcerias mais vitoriosas da história recente da categoria, com 4 títulos de pilotos, 2 de construtores e mais de 60 vitórias. O carro vai ter um visual predominantemente branco, inspirado no tom Championship White, que foi usado por décadas aí nas máquinas da Honda. E para completar, o fim de semana marca também a estreia do Yuki Tsunoda como piloto titular da Red Bull, ampliando ainda mais o valor simbólico desse momento. Christian Horner fez questão de destacar a importância dessa união com a Honda e ele falou, olha, o Max Verstappen conquistou os 4 títulos com motor Honda e a gente teve a temporada mais bem sucedida da Fórmula 1 em 2023. Essa homenagem é mais do que merecida. Já o Koji Watanabe, presidente da Honda, também se emocionou e ele falou, olha, ver o visual do RA272 do carro da Red Bull em Suzuka é emocionante, nossa história vai brilhar para sempre na Fórmula 1. A partir de 2026, a Red Bull passa a usar motores próprios com apoio da Ford, enquanto a Honda assume como fornecedora oficial da Aston Martin, mas nesse final de semana, o branco vai falar mais alto em Suzuka, como uma espécie de tributo a uma era que deixou sua marca na história da Fórmula 1. Branco, que também está nos carros da Racing Bulls, a equipe irmã da Red Bull, e presta bastante atenção, se você vê um carro branco na frente de outro em Suzuka, pode até mesmo ser o Liam Lawson na frente do Tsunoda, tá? O GP do Japão 2025 vai ser visualmente marcante na pista. Não só a Red Bull anunciou sua homenagem à Honda com uma pintura histórica, mas a Haas também revelou a sua versão especial para Suzuka com um toque tipicamente japonês, as belas flores de cerejeira. Nessa segunda, a equipe americana divulgou as primeiras imagens do VF25 com um novo visual, base branca, detalhes em rosa e diversas ilustrações da Sakura. Sakura, que é aquela flor de cerejeira japonesa icônica no Japão. Inspiração vem do próprio calendário local, porque é nessa época que acontece o florescer das cerejeiras no Japão, que é o famoso Hanami. E aí o comunicado disse, né, a equipe Haas está prestando homenagem a Sakura com uma pintura personalizada para o GP do Japão. O motivo da primavera estará presente no carro e também nos canais digitais durante a semana da corrida. Foi esse o comunicado da Haas. O visual ficou bem delicado, ficou culturalmente significativo, claro, e foi muito bem recebido pelos fãs, trazendo um contraste interessante com a abordagem da Red Bull, que também apostou num carro branco para celebrar sua despedida da Honda, enquanto a equipe austríaca relembra suas vitórias e conquistas com a montadora japonesa. A Haas entra no clima local com um toque mais artístico, mais tradicional, e com isso Suzuka vai virar uma verdadeira passarela da Fórmula 1 nesse final de semana. Red Bull de branco, Haas de Sakura, e talvez a gente tenha até mais alguma pintura especial aí, mas cuidado, hoje é 1º de abril, estão rolando algumas pinturas de outras equipes, como uma Sauber vestida de carne, por exemplo, mas é bom esperar até amanhã para confirmar, tá? E se o Lando Norris sonhava em receber um tratamento prioritário dentro da McLaren, o Jacques Villeneuve trouxe uma informação que joga um balde de água fria nessa ideia, tá? Segundo o campeão mundial de 97,
O Oscar Piastri agora tem proteção contratual e a McLaren não pode favorecer Lando Norris, a menos em circunstâncias muito específicas. O comentário veio logo depois do novo contrato do Piastri ser assinado, garantindo sua permanência até pelo menos em 2028. Assim como Norris. Mas pro Villeneuve, o recado tá nas entrelinhas. Eles não podem dar prioridade a Lando sobre Oscar por causa do contrato. Ele tem um contrato que o protege, pelo menos foi o que disse o Villeneuve, que acredita que o acordo foi ajustado logo depois do que aconteceu no ano passado, quando a McLaren usou ordens de equipe para favorecer o Norris na briga pelo título. E agora, qualquer preferência só vem se houver diferença clara na luta pelo campeonato de construtores ou se um dos dois tiver problemas na corrida. Sobre o desempenho na pista, o Villeneuve reconheceu a velocidade do Lando Norris, mas elogiou a frieza do Piastri. Diz que o Oscar foi melhor sob pressão do que o Lando na China. O Norris foi até mais rápido, mas ele errou na classificação e superaqueceu os freios. Já o Piastri foi calmo, consistente, maximizou o final de semana todo e na prática, isso quer dizer que a disputa interna na McLaren está 100% aberta. Ambos têm contrato longo, carro competitivo e aparentemente liberdade total para brigar. E como disse o Villeneuve, diz aí vários outros pilotos, né? A batalha mais difícil é sempre contra o companheiro de equipe. E a tendência na disputa entre esses dois, principalmente se a McLaren for mesmo a equipe dominante do ano, é que ela seja bem quente, vai pegar fogo. E mesmo com domínio recente, com vitória do Norris na Austrália e do Piastri liderando uma dobradinha na China, o George Russell vê vulnerabilidade no carro da McLaren. Vulnerabilidade essa que pode ser explorada ao longo da temporada e já nesse final de semana, que é a baixa aderência em temperaturas frias. O piloto da Mercedes, que inclusive venceu o GP de Las Vegas no ano passado com 43 segundos de vantagem sobre o Norris, acredita que pistas como Las Vegas, por exemplo, podem expor os pontos fracos do MCL39, especialmente em relação à dianteira do carro e à granulação dos pneus, né? E aí ele falou, eles parecem claramente melhores que todos em resfriar os pneus, mas em Vegas, por exemplo, eles não eram nada, disse o Russell, e a temperatura lá estava muito baixa. Essa seria a justificativa. E não é só ele que pensa assim, não. O Lando Norris também reconheceu que o carro ainda sofre em pistas com pouca aderência, baixa temperatura. E ele relembrou, ele falou, Vegas foi péssimo, em pistas assim realmente a gente tem dificuldade, a gente sabe disso, a gente sabe onde a gente vai sofrer. E apesar do MCL39 ter mostrado um equilíbrio em vários tipos de pista, alta e baixa velocidade, alto, baixo, downforce, essas condições específicas ainda representam um desafio. E o Russell completou, acho que em circuitos atípicos eles podem sofrer, mas eu não duvido que a McLaren já esteja trabalhando em algo, porque eles sabem onde eles têm dificuldades. Com isso, claro, as rivais da McLaren já estão de olho nos detalhes, esperando uma brecha para entrar no jogo. E vale lembrar que no ano passado, nas primeiras corridas, todo mundo achava que o domínio da Red Bull seria absoluto para a temporada inteira. Não foi isso que aconteceu. E aí? O que você acha disso tudo, hein? O que você achou das homenagens visuais da Red Bull, da Haas pro GP do Japão? A McLaren vai deixar o Norris e o Piastri brigando aí até o fim? Será que o frio é mesmo o calcanhar de Aquiles da McLaren? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para você não perder nada da temporada 2025. Além disso, acessa aí f1mania.net para você ficar sempre por dentro de todas as informações sobre o universo do esporte a motor. Valeu demais e até o próximo Volta Rápida.